Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre corpo, mente e espírito. Nossos 3 corpos básicos, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem consciência de que tem esses 3 corpos. O corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Mas será que todo mundo sabe o que realmente significa isso? Quando a gente fala corpo, mente e espírito, a gente está resumindo os 7 corpos que nós temos. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: tudo que a gente vive é uma expressão do nosso espírito. O nosso espírito, para se expressar, para se manifestar aqui no plano físico, no mundo das formas, da matéria, ele precisa atuar em 7 dimensões. Para cada dimensão, a gente tem um corpo compatível de atuação. Então, assim, se são 7 dimensões, são também 7 corpos diferentes, um para cada dimensão. É mais ou menos assim que a gente se manifesta aqui no mundo material, que é uma condensação, um reflexo, um holograma mental do mundo espiritual. Mas calma, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal, então aos pouquinhos a gente vai abrindo o nosso entendimento para esse assunto. Eu vou resumir para vocês que corpos são esses e num próximo vídeo, em breve, eu vou falar especificamente sobre cada um dos corpos, tá? São 7 corpos. A gente pode começar do espírito ou a gente pode começar do corpo físico, né? Eu vou começar do corpo físico porque a gente está mais acostumado com esse corpo, né? Ninguém tem dúvidas de que existe. O corpo físico é esse que a gente conhece, é o corpo denso, é o soma, o corpo material, o corpo que atua no mundo físico, no mundo das formas. Coladinho ao corpo físico, a gente tem uma cópia desse nosso corpo físico, só que de uma matéria mais sutil. Depois a gente tem o corpo astral, que é o nosso corpo das emoções, é onde estão os nossos desejos, nossas vontades. Esse é o corpo astral. Eles estão diretamente ligados ao nosso corpo físico. Depois do corpo astral, a gente tem um cordãozinho de prata que nos liga ao nosso corpo mental. O corpo mental é dividido em 2, o corpo mental inferior e o corpo mental superior. O corpo mental superior está ligado diretamente por um outro cordãozinho de ouro, um cordãozinho dourado, ao nosso espírito. Só que esse espírito, a gente não consegue nem entender ele direito, em palavras, em pensamentos, porque ele é muito sutil. Esse corpo espiritual é dividido em 3, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. A gente vai falar sobre esses corpos e a gente vai poder ter uma ideia do que eles são. Mas a gente, no atual estágio evolucionário que a gente se encontra, ainda não consegue conceber exatamente o que são esses corpos. A gente consegue ter uma ideia. Resumindo, é assim: a gente se subdividiu para poder atuar aqui na matéria. Blu se coçando. Isso surgiu da necessidade da gente manifestar nossas potencialidades. A gente vai falar disso de forma um pouco mais profunda mais pra frente, tá? Tô tentando explicar assim de uma forma um pouco mais superficial, mais básica, pra gente começar a entender esse assunto. Então, esse espírito que nós somos, um espírito imortal, que é um fragmentinho de uma consciência maior, divina, ele se subdivide em 7 corpos e atua em 7 dimensões diferentes para poder se manifestar aqui no mundo das formas, aqui no mundo material, mundo físico. Com o advento da física quântica, junto dos estudos pioneiros científicos do espiritismo, a gente começou a entender melhor que o nosso universo não é tão material assim, que o nosso universo é energético. E com esses estudos a gente pôde começar a explorar esse mundo energético, comprovar a existência dos diferentes níveis energéticos que existem e também estudar esses níveis energéticos, né? Pra gente poder entender melhor que mundos são esses, que dimensões são essas. Esse conhecimento é uma coisa recente no nosso mundo. A nova era trouxe isso pra gente, o acesso a esse conhecimento. E isso é maravilhoso, isso é uma dádiva, eu vejo isso como uma preciosidade. Nos estudos de psicologia, por exemplo, a gente pode fazer uma tradução do id, do ego e do superego. Não sei se você tem algum conhecimento sobre psicologia. Eu estudei psicologia, fiz a metade da faculdade de psicologia e a minha irmã é psicóloga e eu faço terapia. Então, eu tenho uma noção básica. Resumidamente, a psicologia nos divide em 3 níveis conscienciais: o id, o ego, o superego. O primitivo,
subconsciente e a nossa consciência maior. O id é o nosso subconsciente ou inconsciente, é a mesma coisa, aquilo que a gente não tem consciência. O ego é a nossa mente, é o que a gente está pensando. E o superego é como se fosse um consultor evoluído. Ele é o que faz a gente ter discernimento, a gente tomar decisões éticas, ele que faz a gente ponderar. Ele é o nosso corpo sábio. A gente está falando das mesmas coisas, só que sob pontos de vista diferentes. Sob a ótica da psicologia e sob a ótica da espiritualidade. Através desses 3 estudos, da psicologia, da espiritualidade e da física contemporânea, a gente consegue hoje ter um maior conhecimento sobre a nossa própria natureza. A gente vai aprender juntos aqui como cuidar desses corpos todos. Se tá difícil cuidar de um só, né? Se já tá difícil cuidar do corpo físico, meu Deus, imagina cuidar dos 7 corpos que a gente tem. Mas ó, não é tão difícil não, tá? É só uma questão de se conscientizar e de ter informações. Eu já disse aqui pra vocês, informação é luz. A partir do momento que a gente tem conhecimento, tudo fica mais fácil. O passo mais difícil é trazer isso para sua consciência, ter esse entendimento. Se você já está aqui, você já teve acesso a isso já entrou na sua cabeça, o resto é só um detalhe. Então é isso, um beijo grande para vocês. Ó, o Blubluzinho veio dar um alô. Vem cá, dá um oi pro pessoal. Ai, vem cá, seu gordinho. Coisa linda. Vou fazer um vídeo só sobre o Proftinho. Vou contar a história dele, vou contar os cuidados básicos que eu tenho com ele. Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente! Até o próximo! Então, gente, vamos lá, porque isso, pelo menos pra mim, é o que eu sempre quis saber, eu sempre quis ter acesso a esse conhecimento. Desde pequena, eu tenho um questionamento muito forte dentro de mim. Acho que todos nós, em algum momento, passamos por isso, né? De se questionar o que nós somos. Qual o propósito da vida? O que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente está indo? Da onde a gente veio? Eu leio muito sobre isso, eu pesquiso muito sobre isso, eu converso muito sobre isso, eu assisto muitos documentários, filmes, faço cursos sobre esses assuntos. Então eu vou humildemente passar para vocês as coisas que eu descobri, as coisas que eu aprendi, e a gente vai aprendendo isso junto por aqui. Não pensem que eu sou a dona da verdade, eu vou apenas compartilhando as coisas que eu descobri ao longo de uma longa pesquisa, né, da minha vida inteira. Tá? Pesquisa sobre o mundo espiritual. Sagitariana clássica, né, gente? A busca pelo entendimento do universo, da espiritualidade, das ciências. Isso é meu sonho, eu podia fazer só isso na vida.